Que aí, Felipe, olha só que coisa. E o Felipe aqui deu uma excelente explicação, porque o que o torcedor tem que ter noção é que cada ser humano é um. E quando a gente fala sobre o preconceito com psicologia no esporte, tem um assunto específico para isso já já. Porque tem gente que acha que psicologia no esporte é eu ficar aqui deitadão, no divã, ai meu Deus. Não, não é assim. É diferente. Nós vamos falar real. Tem gente que fala, porra, e não vou mentir, eu sou um desses, tá? Que ainda teimo com essa ideia. Pô, o cara ganha 1 milhão por mês, não joga porra nenhuma. Eu tenho essa ideia. E tenho certeza que até a voz do além que está aqui no backstage do programa também tem isso. De vez em quando a pessoa chega e fala, pô, esse filho da mãe, eu não vou falar que o backstage é vascaíno. O Felipe Coutinho ganha 1 milhão de reais, não faz porra nenhuma. Xinga pra caceta. Porque faz associação do salário com ele estar jogando futebol num grande clube como o caso é o Vasco. No nosso caso, já já a gente entra no mérito do Lucas e do Oscar, mas a gente, não vou mentir, eu bato muito no pé em relação a salário. E aí eu te trago a pergunta, que eu acho que parte para o Luciano, mas cabe a muitos atletas do São Paulo, que tem a 4ª maior folha do país e que pouco produz dentro de campo. Ou seja, o salário não condiz com desempenho. O quão salário, ao mesmo tempo, é um aliado do jogador e é uma barreira para o jogador. Pois muitos torcedores irão cobrar. Pô, você ganha uma pilha de dinheiro e não faz porra nenhuma. Erra passe, não corre, não cruza. Qual é o trabalho em específico que uma pessoa especialista em alta performance, como você, Felipe, como a Gold qual é o trabalho que tem que ser feito nesse caso? E o que o torcedor tem que separar da sua cornetagem ácida sobre o salário e o que realmente o salário pega em nível de benefício e de impeditivo para um atleta não conseguir performar? Boa pergunta. A gente fala de salário, muito é dito que se eu tivesse salário eu já seria motivado, né? Eu já faria tudo que fosse preciso para jogar do jeito que se joga e se tem. Eu acho que o atleta vive muitas renúncias na vida mesmo, assim. Para ele ser um atleta, ele perde muita coisa, mas ele ganha muita coisa também. Esse salário é feito através de carreiras curtas e a gente está falando de 1% só do futebol que ganha salários astronômicos. Mas falar que isso não afeta mentalmente dentro de campo quando as coisas vão mal é mentira. Isso afeta, com certeza. Muitos atletas, às vezes, que são contratados por valores estratosféricos e falam, nossa, ele foi por tanto, e a mídia faz aquela manchete gigantesca e coloca ainda mais peso no jogador, que para ele se adaptar, se acalmar, tirar um pouco desses extras da cabeça, ou desse externo, ou dessa visão, né, deturpada dos fatos, porque no final das contas, independente do salário ou não, ele vai entrar dentro de campo, ele vai ter que dar o melhor dele dentro dos 4 pilares e fazer o melhor que ele pode dentro da função que ele tem ali no futebol. Se ele conseguir ao máximo abstrair essas cobranças, essa questão, qual que é o salário, o que é isso, ajudaria ele a ter uma melhor performance, uma conexão com o momento. O que importa muito é o momento esportivo, aquele local, aquele jogo e aquele momento, a gente sabe que nem sempre isso é possível. Quando a gente fala muito dessa questão salarial, eu acho que o que mais impacta é o coletivo. É alguém que está ali e vê o cara ganha tanto e se tem rachas ou situações no elenco leves de eu não confio tanto nele, eu vou tocar a bola e, sabe, eu acho que a jogada não vai acontecer, ou não vai fluir do jeito que eu espero, porque acontece isso, os jogadores, eles têm preconceitos sobre o que o parceiro dele ali do lado, e preconceito não é algo negativo, é tipo só uma percepção que ele vê do dia a dia do treino, porque ele tem várias vezes ações do futebol que ele faz com o mesmo companheiro durante o treino. Aí ele toca, o outro parceiro dele toca errado. Aí ele toca, ele tocou certo, mas ele não foi no ponto futuro porque ele não acreditou que ele talvez fizesse esse movimento. E aí a gente fala de salário, pô, mas o cara ganha tanto, eu faço isso e aquilo. Isso vai afetando, se o atleta permitir a ele, a performance dele por deixar essas coisas entrarem, né? O externo entrar dentro do interno.
E esse trabalho é o que a gente costuma fazer. Minha indicação é, obviamente, sempre no futebol, tem um ponto importante que a gente pode trazer à pauta, é quando um atleta, independente do salário, se concentra somente no resultado e esquece da sua performance, ele está fadado a diminuir a performance dele dentro das atividades que ele vai ter no esporte. Certo? Sim. Então, quando a gente fica muito só conectado a isso dentro do jogo, gera mais descontrole, medo, gera muito mais situações que, envolvendo questões externas, como salário e outras demais, que muitas vezes ele não vai controlar, ou outros ali não controlam sobre o que acontece com os outros, vai acabar estressando mais a pessoa. A gente tenta imaginar a realidade do nosso canal, né? Assim, se você fosse cobrado e tivesse ganhando um salário astronômico e tivesse que ter não sei quantas pessoas nessa live, tiver que fazer tantas lives e performances, sabe? Isso independente, vai ter o ser humano por detrás ali que vai se sentir mal quando estiver jogando mal, que vai se sentir bem quando estiver jogando bem, que vai se pressionar muito para querer entregar e fazer, e às vezes nem sempre é o melhor caminho. E aí a gente pode usar exemplo dos outros que você queria citar também. Existe um trabalho, tem que ser feito um trabalho envolvido nessa questão do pilar mental para que o atleta consiga desempenhar os outros pilares com tranquilidade. Eles são um conjunto, não dá para tirar um deles. Perfeito. Então, esse é um ponto que as pessoas acabam esquecendo e às vezes demonstra dentro de campo nessas situações que a gente citou do Luciano, dos estresses, de erros, às vezes técnicos e de outros pilares que vão acabar afetando na tomada de decisão. Mas Perfeito. os salários astronômicos eu acho que eu não concordo tanto que deveriam ser assim. Isso afeta muito mesmo o psicológico e a dinâmica de alguns atletas, às vezes acima do bem e do mal, ou coisas em outros sentidos que não cabe bem para o futebol mesmo.